Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Agradeço imensamente a você que me acompanha através da televisão, através das redes sociais, do Facebook e especialmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia, ok? Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o professor Kerton. O professor Kerton Nascimento e Costa é mestre em Direito pela UNAERP, professor na graduação em Direito na Barão de Mauá, também no programa de pós-graduação na Uniaraxá e na Estácio Uniceb. É coautor de várias obras voltadas para concurso público, além de ter artigos jurídicos publicados. E em breve estará lançando a segunda edição do Revisaço CESP. A nossa pauta de hoje: o papel do Estado frente à responsabilidade carcerária. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Professor, muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje no programa. Eu que agradeço, Marco, e aproveito para saudar todos os telespectadores e os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Tá certo. Doutor, a população acompanha atônita aí esses acontecimentos relacionados a presídios, né? No Amazonas e também no Maranhão, acontecidos agora não faz muito tempo. E a população quer saber o seguinte: cadê o Estado, doutor? Bom, Marco, pergunta difícil, mas realmente o Estado ele tem que estar presente para combater isso. O Estado ele é indubitavelmente responsável pela situação carcerária do país e cabe a ele, por força de lei, por força da Constituição Federal e da própria Lei de Execuções Penais, cuidar do preso e cuidar de toda a estrutura. E daí, desses episódios que nós assistimos aí, assombrados, principalmente em Manaus, muito feio, muitas fotos, inclusive pela mídia, aí, aquele mau hábito de se divulgar a gente em situação deprimente, ou seja, mortos, pedaços de gente. Isso demonstra, então, quebra aquele paradigma de que uma terceirização do sistema prisional seria a solução. Aqueles acontecimentos já mostram que não. E mostram ainda mais que o Estado é omisso e diante da omissão do Estado, essas falhas ocorrem naturalmente. Infelizmente, né? Agora é assim, né? Vive-se aí um sentimento de medo, de revolta, principalmente de indignação, né, professor? Agora, com a possibilidade justamente dessa abertura que teve aí, que é justamente a obrigação do Estado de indenizar familiares dos presos. Doutor, isso é factível? Bom, na verdade, o Estado ele tem a responsabilidade objetiva. Tá? O artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 6º, é claro, dizendo que o agente do Estado, por ação ou por omissão, que causar dano a alguém, o Estado vai ter que indenizar, cabendo aí uma ação de regresso contra o agente público, o que geralmente não ocorre. Agora, quando o Estado assume o papel de punir, ou seja, de manter esse indivíduo privado de liberdade em decorrência de uma prática criminosa, fica evidente que ele deve cuidar dessa pessoa. O que transforma toda essa situação é mais uma questão moral do que legal. Nós vivemos uma sociedade carente de vários recursos, de políticas públicas que vão sanar as dificuldades da sociedade em geral, e você vê um quanto indenizatório estimado em R$90 mil para cada preso morto. Resta aí a gente salientar que eles mesmos se mataram. Então não foi um agente público que entrou lá e matou, eles se mataram numa rebelião, uma guerra de facções. Mesmo assim, isso ainda causa esse transtorno social, mas a responsabilidade do Estado é indubitável, não há o que negar. Todo mundo, né? Doutor, agora, assim, uma coisa que né, salta aos olhos e que, evidentemente, a gente vai para o seguinte questionamento, né? Nós temos aí amparo para o assunto dentro da própria Constituição Federal e temos aí a Lei de Execuções Penais, né?
O senhor acha que estão suficientemente aparelhados, né, para atender a realidade atual do problema, doutor? Olha, eu acredito que a legislação não seja o problema, né? Nós temos uma boa legislação, temos uma Constituição Federal que prevê direitos fundamentais que são fantásticos realmente. Se você tiver curiosidade, eu aconselho, falo sempre para meus alunos, se você não começou a ler a Constituição, comece agora que já passou da hora. E nós temos um rol de direitos fundamentais, não só no artigo 5º, mas em toda a Constituição, que é fantástico. Mas resta salientar que, além da Lei de Execuções Penais, nós temos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, ao qual o Brasil é signatário. Uma dessas são as medidas, né, as posturas mínimas que o Estado deve adotar no tratamento de presos. É uma resolução da ONU. Ela foi adotada no Brasil em novembro de 94. E ela veio para complementar a Lei de Execuções Penais. Então, além de todos os compromissos locais, o Brasil se comprometeu internacionalmente a tratar de forma digna a pessoa presa e de ter estabelecimentos dignos para o cumprimento de pena. Deve cumprir, né, doutor? Sim. É isso mesmo. Meus amigos, um momento importante conosco aqui dentro do ADV Jus. É o ADV Especial. Veja. Oi amigos, tudo bem? Como vai? Hoje nós vamos falar sobre prisão, especificamente sobre prisão domiciliar, que foi aplicada naquele caso da esposa do ex-governador do Rio de Janeiro. É um caso bem específico. Para começar, é interessante dizer que a prisão é um meio de exceção. Na verdade, a pessoa tem que ficar em liberdade. Então, o Código de Processo Penal tem essa instituição, esse princípio. Além disso, é uma medida que só pode ser tomada com uma ordem judicial, não pode ser aleatória. E um dos exemplos que a gente tem, por exemplo, é a prisão preventiva, que o juiz pode determinar essa prisão em algumas situações que estão elencadas lá no Código de Processo Penal. Só que agora, essa nova lei da prisão domiciliar, que já está em vigor há quase um ano, ela estipula algumas possibilidades da pessoa sair da prisão desde que apresente alguns requisitos. O primeiro deles é que não tenha motivo para ter uma prisão preventiva. Então, se não é o caso de prisão preventiva, você pode ter uma prisão domiciliar. A primeira hipótese de você ter essa prisão domiciliar é se a pessoa for maior de 80 anos. A segunda hipótese é se essa pessoa estiver doente. Então, o juiz pode autorizar que ela fique em casa fazendo tratamento. Uma outra situação também que a lei permite é que quando essa pessoa que está sendo investigada, está sendo presa, tem que cuidar de alguma criança especial menor de 6 anos. Também é aplicada essa possibilidade no caso de gestantes. E também o caso específico da mulher do ex-governador do Rio. Se a mulher tiver que ser presa e tiver um filho menor de 12 anos para cuidar. Então, especificamente nesse caso, o juiz pode converter a prisão preventiva no caso da prisão domiciliar. E, por fim, também existe esse mesmo direito ao homem, só que ele tem que ser o único responsável por cuidar do menor de 12 anos. Então, são essas situações que são possíveis o juiz aplicar durante o processo para evitar uma prisão desnecessária da pessoa. Portanto, gente, hoje falamos a respeito das penas previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal. Voltaremos em breve com novos assuntos relacionados ao direito processual penal. Até mais! Ok, muito obrigado, doutor. Olha, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, você sabe que é rapidinho. Voltamos já já, aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Acontece nesta semana, no dia 10 de maio, às 19h30, na Casa da Advocacia e Cidadania, aqui de Ribeirão Preto, portanto, quarta-feira,
a palestra Laicidade no Brasil, a problemática da religiosidade nos tribunais superiores. O expositor é o advogado Dr. Vinícius Ormolese. Também está agendado para esta semana, na sede da instituição Moura Lacerda, a Semana da Comunicação. Maiores informações podem ser obtidos através do site da faculdade. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu recebo aqui nos nossos estúdios o Dr. Kerton Nascimento e Costa. A nossa pauta de hoje, o papel do Estado frente à responsabilidade carcerária, trágica aqui no Brasil, hein? Dr. Kerton, evidentemente que nós vamos voltar às vezes em alguns temas e tópicos aí que já foram inclusive abordado pelo senhor, né? Mas nós temos aí vetores que indicam responsabilidade de indenização estatal face à comprovada violação de direitos, né? Inclusive de ordem moral. Agora eu te pergunto, efetivamente isso acontece? Sim, acontece. Tá? Toda vez que a questão toda é o dano. O dano foi gerado, o dano ocorreu por uma omissão do Estado ou de um agente público. É muito claro que deve existir o ato ilícito para que exista o dano. Aí o que prevê a existência de um ato ilícito, na verdade o que define o ato ilícito é o Código Civil no artigo 186. E o 927 de forma muito clara, esses dois artigos são muito utilizados por advogados porque ele mostra o ato ilícito, o nexo de causalidade entre o dano e o ato do agente. Havendo essa existência, não há que se falar em ausência de responsabilidade, seja de quem for. E o Estado, como pessoa jurídica de direito público, está sujeita a ser imputado a ele a obrigação de indenizar. Certo. E o senhor acha que, por exemplo, a forma, dentro da pauta ou dentro dos acontecimentos que acabam acontecendo, o senhor acha que temos aí uma percentagem razoável, ou qual seria mais ou menos, de detentos que sofrem algum tipo de dano e que se socorrem da justiça depois para poder ter aquela reparação? Bom, geralmente esses danos eles são apontados quando ocorrem massacres como o que ocorreu em Manaus. A busca é feita pelos familiares, então. Exatamente. Aí o familiar ele costuma procurar a justiça, o poder judiciário, para sanar essa problemática. Agora o que ocorre é o seguinte, existe a necessidade de comprovação, não basta só alegar. Certo. No meu entendimento, né, no meu modesto convencimento, por si só, aquela situação precária dentro de um presídio já ensejaria uma indenização por dano moral, por afronta à dignidade humana. Ocorre que, se os tribunais forem atuar nessa forma, o Estado vai ser condenado por todo e qualquer preso que esteja lá. Então, eu já realmente vi acórdãos, né, li acórdãos muito interessantes. O desembargador, uma vez, inclusive, ele mencionou assim, que a mãe do preso que estava pleiteando uma indenização por dano moral, que essa dor moral dela surgiu de repente, já que ela nunca havia levado uma comida ou um refrigerante para o seu filho. O argumento desse desembargador, embora seja realista, ele fica um pouco, vamos dizer assim, cruel. Não dá para a gente aferir a dor do ser humano. Aí fica impossível, e a ausência de levar um bolo, um refrigerante, não seria suficiente para eximir de ninguém de sentir dor. Doutor, agora eu quero fazer aqui um pouquinho o papel do advogado do diabo, né? Até é uma questão que nos chega aqui por internet, quando o pessoal tomou conhecimento que a nossa pauta era de direito criminal, né? A pessoa me mandou a seguinte indagação, né? Hoje temos um número muito grande de furtos e roubos, inclusive aqui a gente também já foi vítima, né? Gostaria que o senhor fizesse uma breve reflexão, sua opinião, a respeito da chamada audiência de custódia, doutor. Bom, as audiências de custódia, elas existiriam, pelo menos, em tese, para agilizar. E no caso da pessoa presa em flagrante delito, ela seria levada de imediato, isso nada mais é do que um cumprimento de um mandamento constitucional, à presença de um juiz, e esse juiz, de forma rápida e célere, manteria ou relaxaria essa prisão em flagrante. Então, os relatos que eu venho acompanhando, tá, são de situações muito distintas. Situações, em primeiro lugar, em que há uma
um abrandamento total das prisões em flagrante, e essas pessoas são colocadas em liberdade, o que não seriam antes da existência da audiência de custódia, Certo. e gera realmente uma sensação de insegurança. De Aquele impunidade, trabalho, parece, né, doutor? a Polícia Militar prende, detém, a Polícia Civil prende, ou seja, arbitra o flagrante e depois o juiz solta. Mas deixa claro também que existem falhas na Polícia Judiciária ou na Polícia Militar que realmente ensejariam aí um relaxamento da prisão em flagrante. Então, como eu disse, existem situações que são exageradas, mas situações também que os presos, os detentos, agridem verbalmente os agentes públicos que estão conduzindo, inclusive faltam ao respeito com o magistrado. Então é uma situação que ainda não está pacífica, a sociedade aparentemente desaprova, aparentemente, né, não dá para a gente ter um levantamento certo, mas seria realmente para acelerar o processo. Vai vir novidades aí pela frente, com certeza. Assim, normalmente quando ela for solidificada aí no sistema, né, o que falta ainda ela está espalhada em todas as cidades, os municípios, mas isso ainda não está acontecendo. Há um descompasso nisso. Descompasso, certeza. Mais um ADV especial, aqui no ADV Jus. Confira. Olá, nós falamos hoje sobre um tema muito importante relativo à aplicação de penalidades por infração ambiental. A Constituição Federal tutela o meio ambiente protegendo em 3 esferas fundamentais: a esfera criminal, a esfera administrativa e a esfera civil. A esfera criminal, a proteção do meio ambiente, vem com o Código que estabelece os crimes ambientais, ou seja, a Lei dos Crimes Ambientais. A tutela civil, ela é exercida principalmente pelo Ministério Público, na instauração de inquéritos civis públicos ambientais que fundamentam ações civis públicas, onde se requer do Poder Judiciário medidas que façam barrar as infrações ambientais. E na esfera administrativa, que é o mais comum, o corriqueiro, o nosso cotidiano é ficar sabendo ou ser procurado por clientes, por pessoas que tenham sofrido autos de infração ambiental pelos órgãos fiscalizadores do meio ambiente, a exemplo da Polícia Ambiental. É muito bom saber que a confecção desses autos de infração é feita por técnicos, portanto, é muito importante se procurar, primeiramente, um advogado que tenha conhecimento sobre o direito ambiental e mais, que ele também tenha consigo o apoio técnico de outros profissionais de outras áreas para dar respaldo à defesa ambiental. É fundamental na defesa ambiental que se conheçam as questões que envolveram efetivamente a aplicação do auto. Voltaremos em breve com novos tópicos fundamentais de direito ambiental. Até lá! Ok, obrigado, doutor. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos já já com o Dr. Kerton. Aguarde. A Demartim fabrica e vende estofados de alta qualidade com preço justo e ótimas condições de pagamento. Possui grandes variedades em opções de cores e modelos com sofisticação e muito bom gosto. Estofados direto da fábrica, sob medida, com 10 anos de garantia na estrutura. Conheça a Demartim Estofados. 3 lojas em Ribeirão. Espaço Interlar do Novo Shopping, Avenida Presidente Vargas 1672 e Coelho Neto 71. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Legal, estamos de volta com o ADV Jus. Hoje, imensamente feliz, eu estou recebendo o Dr. Kerton Nascimento e Costa, o professor Kerton. E a nossa pauta, o papel do Estado frente à responsabilidade carcerária. Professor, o pessoal costuma dizer assim que o preso ele tem que trabalhar, ele tem que se pagar ali, né, para ele se custear. E aqui no Brasil essa possibilidade existe, mas existe também todo um regramento no qual é previsto de que forma, né, inclusive
para ali saber a aptidão do preso para que ele possa prestar esse serviço. É por aí, doutor? Sim, o Brasil ele tem uma legislação, a Lei de Execução Penal, que ela prevê o trabalho do preso. Na verdade, o artigo 31 ele obriga o preso a trabalhar e, volto a dizer, salientando que isso não considera um trabalho, uma pena de trabalho forçado. Na verdade, ele está cumprindo pena e essa obrigação de trabalhar é justamente para que ele mantenha a mente ocupada, tenha uma ocupação digna e que o produto desse trabalho seja utilizado, inclusive, para indenizar as vítimas do crime que ele cometeu. O que não pode acontecer é no Brasil existir uma pena de trabalho. Então eu vou aplicar como pena, o senhor vai trabalhar forçosamente aí, construindo muros, construindo pontes, isso não vai acontecer. Exemplo norte-americano. Exemplo norte-americano. Isso no Brasil não vai acontecer. E é possível, inclusive, que o preso trabalhe externamente. Isso é muito interessante. Embora a sociedade tenha uma grande resistência em contratar um detento, eu acho que seria realmente uma coisa muito útil, reinserir realmente ele na sociedade pela forma do trabalho. Bom, então eu sou a favor do trabalho do preso, nada de trabalho forçado, mas que o trabalho realmente seja utilizado, o produto do trabalho, como diz a Lei de Execução Penal, para que custeie a estada dele perante o Estado e para que ele possa indenizar as vítimas do crime que ele cometeu. Doutor, agora sinceramente, né, o nosso sistema aí carcerário, nossa, com essas vicissitudes que a gente sabe que existe, são assim, a gente sabe que passa por isso, passa por diversas implicações. Tem realmente ali condições de recuperação de algum detento, doutor? Olha, nos estabelecimentos prisionais que eu conheço, não, infelizmente. Nós estamos numa realidade que ela é cruel, ela é desumana. Aí não é porque a pessoa cometeu um crime que ela deva ser jogada no inferno. Não, porque então é melhor ter pena de morte, né, doutor? Exatamente. O Brasil ele veda expressamente a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não há como você privar o ser humano de liberdade e de vida. Isso é um absurdo, isso vai contra a Constituição severamente. Privação de liberdade é a última raça, ou seja, o último momento que o Estado pode tocar o cidadão é privá-lo da liberdade e dos seus direitos políticos e de alguns direitos. Enfim, é isso que o Estado pode fazer, mas para isso ele vai ter que oferecer a esse cidadão, a esse criminoso, em que pese seja temporário, condições dignas para que ele possa cumprir a sua pena. E não simplesmente subir 4 muros, jogar as pessoas lá dentro sem as menores condições. Um parênteses que se faz necessário, que eu gosto sempre de sublinhar e deixar claro para as pessoas, é que aqui a gente não está falando que queremos apenas direito para quem cometeu um crime ou para quem cometeu aí uma infração penal. O que a gente quer, ou pensa pelo menos que seria o ideal, é a aplicação da lei, a aplicação rigorosa da lei. Aliás, nós temos aí muitos julgados que vão nesse sentido. É isso, né, doutor? Sim, sim. Na verdade, eu concordo com você plenamente. Eu não estou aqui para defender criminoso. O aspecto nosso aqui é um olhar jurídico sobre a questão. E a questão jurídica é muito clara no tocante à responsabilidade, no tocante às condições de dignidade humana em que devem habitar nesses estabelecimentos prisionais. Isso é indiscutível. Agora, essa diferença entre sociedade e criminoso, ela está cada vez mais evidente, até porque nós, como sociedade, eu falo como cidadão agora e não como jurista, cada vez mais nós temos que nos trancar em casa. Nós temos que colocarmos grades e ficarmos presos dentro de casa com medo de ser invadido. Então, o nosso espaço é constantemente invadido. E nós não podemos praticar justiça com as próprias mãos. Podemos nos defender, não praticar justiça. Não podemos voltar lá para a lei do talhão, né, doutor? De forma alguma. Viraria um caos social e nós temos que realmente nos defender. Daí aí vem todo aquele embate, inclusive na defesa, sobre poder ou não poder portar armas de fogo para a defesa. É um outro debate que a gente não vai entrar aqui agora, mas o direito de defesa nós temos. Nós não podemos praticar a justiça. Sem dúvida. Olha, meus amigos, qualquer data merece um brinde, merece uma comemoração. O ADVJus visita um quadro novo com a gente aqui no ADVJus. Confira. Significativo coquetel oferecido pelas advogadas Bárbara Fioramonte e Marcela Paro, acontecido na noite do último dia 28, sublinhou o primeiro ano na atividade advocatícia de ambas.
marcaram presença colegas, amigos, familiares. O escritório da doutora Bárbara e da doutora Marcela é um orgulho para a gente, são exemplos de profissionais, do jovem advogado comprometidas com a profissão, com os clientes, com os valores mais nobres que a gente deseja. A gente só deseja sucesso, né? E estar junto na próxima jornada e que venham mais anos aí, né, de trabalho, né, de sucesso. O ADVJus também compareceu. É uma conquista enorme, nós estamos muito felizes de completar um ano, porque não é fácil essa vida de advogado, mas é muito gratificante. E por isso a gente resolveu fazer essa confraternizaçãozinha para reunir os amigos queridos que a gente conheceu durante o caminho, para agradecer a todo mundo. É muito gratificante de verdade. Eu estou muito feliz, a gente conseguiu reunir os colegas, passou muito rápido, teve muitas histórias, muita coisa boa para contar. Como o senhor pontuou, a área da família é uma área muito boa de trabalhar, a gente gosta muito, a gente tem muito prazer, a gente está muito feliz de estar aqui recebendo todos os parceiros, todos os amigos nesse dia especial, que venham mais 10, 20, 30, 50 anos pela frente na advocacia, porque a gente tem muito amor pelo que a gente faz. Obrigada. Parabéns às nobres colegas. Ok, quero reiterar aí meus parabéns à doutora Bárbara e à doutora Marcela. Nós chegamos no finalzinho do nosso ADVJus de hoje, que falou com o professor Kerton Nascimento e Costa. Doutor Kerton, eu fiquei imensamente honrado com a sua visita aqui no ADVJus. Muito obrigado pela presença. Marco, eu que agradeço aos telespectadores e que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Foi uma honra receber o seu convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, meus amigos, vocês podem novamente ver este programa com o Dr. Kerton. Eu recomendo, é só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Peço que você inscreva-se em nosso canal do YouTube, youtube.com/advjus.net, e você vai ter aí acesso a todo o conteúdo do nosso portal. Inscreva-se. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.